pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso canal. Mais uma vez, estamos aqui com o nosso variante de temas sobre mal-estar e hoje eu tô com uma expectativa grandiosa no nosso encontro. Tenho uma expectativa, inclusive, que vocês curtam o nosso canal, segue, comenta, compartilha, assina o sininho aí. Isso. Né? Essa é a nossa expectativa, né? Isso. Pai, aperta tudo ali. Curte, escreve, ativa o Só sininho. não dá o negocinho pra baixo lá, que esse vai ferir a nossa expectativa, né não? Às vezes, né? Por que a gente tá falando isso então, né? Ou então, às vezes, porque nós ferimos expectativas alheias. Boa. Né? Todo mundo começou a assistir nosso vidinho, montou todo um cenário mágico, né, por trás disso. E aí, amigo, se a gente ferir a expectativa de quem tá assistindo a gente, isso vai ferir a minha expectativa de querer atender todo mundo e todo mundo me dar joinha. Isso. Aí eu vou ficar muito triste, eu vou ficar muito dolorida. Pretensiosidade, né? Da gente pegar e agradar todo mundo, né, Rafa? Pois é, não, mas eu quero agradar todo mundo. Se você não quer, desculpa aí, eu quero. Então. Bom, mal-estar na expectativa. Essa é uma bichinha que mexe demais com a gente, porque já ouvi uma vez um grande professor falando que se tem uma coisa que causa mais malefício na nossa construção humana, para além do trauma, que o trauma é uma coisa que cria raízes profundas, é a tal da expectativa frustrada. Eita, né? E depende, né, de como que a gente pinta essa expectativa, né, Rafa? De como que a gente imagina, né, que vai desenrolar toda uma história. E quem que não monta expectativa em tudo, né? Tem pessoas, por exemplo, Rafa, que pega e vão comprar um carro novo e falam assim, poxa, já que eu estou comprando um carro novo, né? A minha expectativa maior é o quê? Que ele não vai me dar problemas, que ele não vai de forma nenhuma me deixar na mão. E de repente, né, essa pessoa, ela é a grande sorteada no meio de todos aqueles carros assim para vir um com defeito de fábrica. E aí há uma frustração. Então eu acho que é a seguinte coisa, né? Nós podemos até às vezes montar certas expectativas, né? Mas será que a gente também está preparado para lidar com as frustrações? Ou seja, com aquela expectativa que infelizmente não foi concretizada? E olha só para você ver uma coisa, eu estou montando expectativa em cima de algo que foi produzido em série, dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica. Tem gente que monta expectativa em cima de um filho. Então, ou seja, algo que não veio necessariamente de uma produção fordista, né? Igual uma fábrica de celulares. É um ser biológico que, assim que ele começa de fato a se manifestar, ele manifesta certas peculiaridades próprias dele. Nossa, perfeita essa comparação, porque tá ok, até a gente tem uma expectativa em cima de uma coisa que obrigatoriamente ela tem que cumprir o papel dela, porque a fábrica fez assim, ele tem que, né, obrigatoriamente funcionar. Mas e quando a expectativa é em cima de um sujeito que opera de forma totalmente complexa, de um sujeito que tem a identidade, a pessoalidade, a existência dele, e eu quero que ele cumpra com uma obrigatoriedade de fábrica, né? Aí o bicho pega. Porque a gente tem as nossas... eu acho que a expectativa, quando ela vem... Você falou muito bem, né? Depende da carga que a gente coloca naquilo. Então, a carga energética, o quanto a gente investe em criar uma ideia, em criar um resultado já pré-definido, e quanto maior essa carga, quanto maior é a nossa ideia criada, quando a expectativa é frustrada, maior é o tombo que a gente toma, né? O golpe tá aí, quer quem quer. Então criou expectativas e você já está criando o próprio golpe para si mesmo. Criar expectativa em cima do outro, criar expectativa em cima de um filho, que aí é aquela coisa de querer desejar que o filho seja quem eu não fui, desejar que o filho cumpra o papel
que me faltava, que me faltou na minha vida, e eu crio um filho para ele suprir esse papel, né? E aí vai para além das relações de filho, vai para as relações de todos os tipos de relação, né? Tanto que tem, Rafa, aquele velho ditado, né? Filho de peixe, né? Peixinho é. E talvez isso seja um pouquinho insólito, talvez isso não seja de fato, né? Dentro da praxis cotidiana, algo que seja empiricamente revelado. Então, nos meus anos, por exemplo, de contato com a educação, principalmente também contato da educação básica, a gente observa de uma forma muito clara, às vezes, uma expectativa e uma necessidade de muitos pais de colocarem o filho dentro de uma certa perspectiva. Então, o que eu acho às vezes até engraçado é alguns pais pegando e chegando para filhos que estão, por exemplo, no ensino fundamental ainda e falando assim, o que você quer ser da vida? Ou seja, né? Triste, né? Me dê uma expectativa, me dê algum sinal de que você vai pelo menos chegar em algum lugar. E para que eu possa, inclusive, analisar se a tua expectativa também corresponde com a expectativa da família. Eu observo muitas vezes, assim, por exemplo, né, vamos trazer para a nossa vida pessoal, né? Que muitas das vezes eu tive que chegar, por exemplo, para os meus pais e chamar eles assim para o rolê e falar, ó, filhão, deixa eu falar uma coisa para os senhores, né? Primeiro, vocês não fizeram nada de errado na vida de vocês. Vocês fizeram aquilo que vocês puderam, dentro das perspectivas de vocês. Vocês me deram uma boa educação, vocês me deram o limite de vocês. Tranquilo. Só que algumas expectativas não serão concretizadas. Então, ou seja, por exemplo, sabe aquele time de futebol lá que meu pai tinha desejo que eu acompanhasse? Não foi. E nem sequer vai ter time de futebol, porque eu não tenho interesse nenhum no tal do futebol. Então, ou seja, muitas das vezes, quando a gente não cumpre essas expectativas por parte dos pais, a gente fica às vezes com medo também de feri-los, né? Mas a gente não está ferindo eles, a gente está ferindo a expectativa. E a gente está, às vezes, proporcionando para eles vivenciar uma coisa que talvez eles não estejam propensos ou capacitados a vivenciar, que é a frustração. Que é ver que determinadas coisas não vão ser da forma como eles esperam, que eles montam expectativas, né? Então, de repente, fica complicado esse diálogo, né? Porque, é igual eu falo, vocês não fizeram nada de errado. O grande problema é que vocês estão olhando não para uma res, não para uma coisa. Vocês estão olhando para um ser humano. E esse ser humano já é mais difícil de montar expectativas, a não ser que você monte um quadro de uma ditadura, de uma tirania extrema, onde há um nível de censura muito pesado, né? E muitas das vezes é o caminho que as pessoas tomam para poder montar expectativas, né? Tem pessoas, inclusive, que acham mais confortável viver nessas situações do que viver numa situação de uma maior liberdade criativa. Isso aí também tem que refletir. Nossa, é muito bom você trazer isso, porque a gente vê, né, principalmente no nosso país, na atualidade, o quanto as pessoas flertam com a ditadura. O quanto as pessoas flertam com esse sistema hierárquico, controlador, porque isso nos coloca num lugar de saber o resultado que aquilo vai dar. Porque não tem como sair daquilo, né? Quem tentar sair é totalmente oprimido, é alvejado. E aí a gente tem essa condição de controlar. Por isso que as pessoas desejam, têm uma ânsia por voltar a esse estado de controle, porque elas sabem que aquele resultado que foi almejado, que foi planejado, ele vai ser alcançado, né? E a expectativa é exatamente esse apego ao resultado. Então, quando eu coloco um filho, quando eu me coloco numa hierarquia, né, que vai ter o passo a passo certinho a ser seguido, quando eu coloco um filho numa educação formativa eu sei que ele vai chegar naquele lugar. Independente dele tentar em algum momento corromper aquilo, ele vai chegar naquele lugar. Então, né, me dá aquela satisfação. É um sistema satisfatório. Mas aí nesse lugar a gente corrompe totalmente a natureza do que é. A gente corrompe, desconsidera que a vida vai estar atuando nesse processo.
A vida ela vai estar nessa instabilidade, nessa complexidade, nessa interdependência. Então as coisas, eu posso ter almejado um resultado, eu posso ter desejado um resultado, mas tem uma interdependência agindo ali. Então não depende só de mim, depende de um conjunto de resultados. E a gente quer desconsiderar a atuação da vida. E a gente desconfia do processo da vida, que é o que acontece com os pais. Os pais que criam um filho e depois ficam achando que errou em algum lugar, é um pai que não confia no próprio processo de educação do filho, né? Então há uma desconfiança daquilo que o levou até aquele lugar, né? E aí a gente deseja, e por isso que esse modelo, ele é um modelo que nos encanta, porque ele vai nos levar no resultado que a gente deseja, não o outro, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho muito sedutora, Rafa. Aí você estava falando, aí eu estava viajando aqui na minha cabeça, né, sobre isso. Quando nós nos entregamos plenamente a esses sistemas, então, por exemplo, nós nos entregamos a um sistema tirânico ditatorial. Quando nós, assim, pegamos e entregamos as nossas expectativas a um sistema educacional muito fechado, muito rígido, o que acontece através disso? Existe algo sombrio por trás disso. Existe um aspecto pessoal também bastante perverso por trás disso. Porque se eu sigo à risca as regras, se eu me anulo completamente para seguir um líder, tá? A culpa nunca será minha. A culpa vai ser do líder. Se eu entrego meu filho numa escola rígida, numa escola que não permite em nenhum desdobramento diferente daquilo que é considerado o ideal, se meu filho não tiver nenhum desenvolvimento dentro da minha perspectiva, eu vou jogar a culpa na escola. Então você pode ver, por exemplo, que essas pessoas que são os amantes da rigidez, né? Eles vão colocar a culpa no quê? No governo, eles vão colocar a culpa na escola, eles vão colocar a culpa nisso e naquilo, tá? Mas como uma forma justamente de projetar ali suas frustrações nos outros. Caramba. Exatamente por causa disso, tá? E se de repente pegar e for num sistema um pouco mais fluido, um pouco menos denso, o que eles vão fazer? Eles vão ter que ou botar a culpa no próprio filho, ou eles vão ter que colocar neles mesmos. É a tal da autorresponsabilidade que ninguém quer, né? Lembra só uma coisa, é muito mais fácil você pegar e estar num Titanic que ele afunda e você põe a culpa exclusivamente no capitão. Estava todo mundo fazendo sua parte, estava todo mundo no seu lugar, na sua hierarquia. Né? A culpa foi plenamente do capitão. Ninguém ali estava fazendo nada de fora, né, de contexto. Por isso mesmo que nós, muitas vezes, esses rígidos, eles adoram aqueles que são os subversivos. Eles adoram aqueles que pisam para fora da caixinha, porque eles passam a ser alvo de culpabilidade deles. Então, por que meu filho está usando droga? Está usando droga por causa dos hippies. Está usando droga por causa do menino da periferia. Está usando droga por causa disso, daquilo. Entendeu? Por que meu filho não está aprendendo na escola? É porque agora na escola não tem mais professor. Tem um bando de doutrinador de ideologia X, Y, Z. As pessoas não conseguem compreender a seguinte coisa, que não vai ser um sistema rígido que vai dar para eles maior expectativa das coisas. Eu sou testemunha disso, porque eu passei pelo exército. Então eu fiquei um tempo lá necessário dentro de um quartel, aquartelado, uniformizado. Então, ou seja, para todo lado que eu olhava uma réplica de mim. Todos com o mesmo uniforme, todos com a mesma postura, todos com o mesmo coturno, todos com expressões muito limitadas, sim senhor, não senhor, pela ordem senhor, sabe? Com alteração, sem alteração. E as pessoas que saíram de lá, cada um tomou o curso da sua vida completamente diferente. Ninguém saiu de lá uniformizado. Ninguém saiu de lá, sabe, doutrinado, ideologizado.
ninguém sequer ali, pelo menos do meu pelotão, seguiu depois a própria carreira militar. E olha, por exemplo, que eu saí de lá com honra ao mérito. Ou seja, no meu pelotão eu fui o honra ao mérito. Ou seja, eu fui o soldado ideal. Aquele que cumpriu todos os elementos. Todas as expectativas de alguém que entra no exército. Qual era a única vantagem de estar no exército? Tá? Sargento, pela ordem, sumiu aqui o lanche que eu trouxe de casa. Beleza, ia ser resolvido lá o processo. Tá? Havia uma certa previsibilidade de condutas, mas não necessariamente havia um bem-estar, não necessariamente, a não ser por um certo comodismo. Eu me esvazio, o sistema vira um pouco mais previsível, todas as relações passam a ser puramente cotidianas. No máximo, um fulano tomou uma advertência, o outro foi preso lá por causa disso, o Beltrano pegou, levou uma menina para dentro do quartel e tomou uma expulsão. Mas fora isso, funcionou aonde isso? Aonde? Porque se realmente, por exemplo, essa uniformidade, essa rigidez, ela fosse totalmente eficiente, como pregam, né? Então as civilizações tirânicas deveriam necessariamente persistir até hoje. Estariam até hoje aí sossegadas. Tiveram sociedades tirânicas que tiveram momentos assim fantásticos, como o próprio movimento do helenismo lá, que brotou, arte para tudo quanto é lado. Claro que sim, mas fora isso, que expectativa clara, sabe, absoluta foi atingida? Nenhuma. O mundo é dinâmico, o mundo está em transformação, as sociedades estão sempre nessa dialética, nessa coisa muito hegeliana, sabe? A razão transforma a história também influencia a razão, e aí vai. Aonde que a gente quer montar muita expectativa, não é mesmo? Você falou uma palavra que eu acho que está ligado com tudo isso que a gente está falando, que é a previsibilidade. A expectativa é o desejo de previsibilidade, né? É o desejo de se alcançar, é estar preso a um resultado. E é muito bom a gente até traçar essa questão histórica, né, dessa ditadura, desses modelos, porque a gente está vivendo um mundo, na verdade eu acho que o mundo sempre foi assim, mas agora isso está mais exposto, que é um mundo instável. Um mundo complexo, é aquele mundo VUCA que a gente fala, né? Não sei se você já teve contato com isso, mas é um mundo instável, complexo, volátil, ambíguo, né? E aí essa complexidade vem dessa interdependência, e aí não adianta eu querer uma coisa que daqui a pouco a vida e as pessoas vão estar, né, modificando isso que eu criei expectativa, né? A vida vai estar atuando em cima, o mundo orgânico vai estar atuando em cima. A ambiguidade, cada um compreende as coisas da sua forma, cada um tem sua subjetividade. Então, se eu criei expectativa dentro de um relacionamento, o outro tem expectativa diferente da minha, é ambíguo, né? A volatilidade, tá tudo muito líquido. Daqui a pouco uma coisa daqui a pouco não é mais. E aí olha o quanto é perigoso para nós criar uma ideia rígida e um desejo, um resultado único de algo e depositar energia, investir tudo que eu quero ali. Investir energia nossa nessa expectativa. E o quanto é perigoso quando isso se frustra. E aí é onde eu vejo uma nação de pessoas ansiosas, porque se identificaram com essa expectativa, com esse desejo na onde chegar. Eu acho que essa questão da ansiedade ligada à expectativa é uma coisa legal da gente trazer, né? Porque a gente vive uma nação de pessoas ansiosas e, né, ficando doentes por conta dessa ansiedade, porque eu não sei se você vê dessa forma, mas eu vejo essa expectativa como um fator principal disso. Então, eu vou tentar assim complementar a tua fala, né? Que aí o nosso tempo também já tá lá, né? Nossa, mas passa tão rápido, era pra eu estar ligado no tempo. Exato. Mas você observa, por exemplo, assim como é que passa rápido, né, o nosso bate-papo. Mas eu vou tentar mais ou menos pegar e fechar também uma percepção. Que aqui a gente não fala verdade nenhuma, né, Rafa? Aqui a gente não fica ditando norma ou regra, não. Aqui a gente só fala mais ou menos um pouco assim da nossa percepção de mundo, né?
Você tem as suas ideias, eu tenho a minha ideia e a gente se respeita muito. Mas a grande questão é a seguinte: olha, o que a Rafa falou foi fantástico. O mundo tem essa fluidez mesmo, sabe? Tem essa reinvenção, essa coisa toda. Mas isso nós estamos olhando sobre uma espécie assim, de uma bruma superficial. Isso realmente está acontecendo, tal. Mas se a gente for a fundo nas coisas, a pandemia está nos mostrando uma coisa muito legal, mas muito legal. Quando a gente fica observando, por exemplo, crenças ideológicas, sistemas religiosos, costumes, formas de expressividade, corpos, sexualidades, e aí vai, todo esse contexto de diversidade, a gente nunca, na história inteira, mesmo com todas as mudanças, a gente nunca se afastou de elementos muito elementares e essenciais que agora a pandemia está trazendo de volta. Será que eu vou viver? Então, ou seja, a vida ela está acima de todas essas diferenças. Tá. Então, ou seja, não importa se você... Ai, peraí, beleza? Tá bom, acertou, né? Não importa se você é uma pessoa homossexual, se você é heterossexual, o vírus é para todos. Não importa agora se você é rico ou se você é pobre, tá? Vai ser para todos, tá? E não importa, por exemplo, agora, a economia, ela tem uma instabilidade agora de ordem mundial. Então as pessoas já estão começando agora a cair na real, que existem determinadas questões que elas são muito mais importantes e muito mais essenciais e elementares do que anteriormente. Qual que é? Eu preciso comer. Eu preciso beber. Então tem uma pancada de gente agora gritando assim, eu não posso ficar em casa porque eu preciso comer, eu preciso trabalhar porque eu preciso... Mas agora que você está percebendo isso? Anteriormente você estava preocupado com o quê? Com o que o outro faz na cama? Anteriormente você estava preocupado, afinal de contas, com o quê? Então são essas as verdadeiras expectativas que a gente tinha que pegar e se preocupar, né? A expectativa, por exemplo, e se der esse problema, e se der aquele? Quantas pessoas, por exemplo, estavam falando mal do SUS, do sistema de saúde aí pública, e agora o SUS está fazendo o quê? De tudo aí para poder se sustentar. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Sempre tem a turminha, sabe? Para vir o hater, sabe? O projetivo, o reativo. Sempre vai ter isso aí. Mas pouquíssimos deles, de fato, ao invés de ficar gritando mal disso, mal daquilo, mal daquele outro, vai falar assim, de fato, como que nós vamos conciliar isso que é tão elementar na nossa vida? Primeiro, a gente viver, porque não adianta nada também eu ter dinheiro, sendo que está todo mundo morrendo. Não adianta nada eu abrir o meu comércio sendo que está todo mundo sem dinheiro também e está todo mundo sem saúde. Como que eu vou conciliar essas expectativas? Então, a nossa expectativa, muitas das vezes, ela bate de frente com o quê? Com uma expectativa maior, que é a da coletividade. É igual o cara, por exemplo, agora fala assim, mas eu não quero usar máscara, mas eu não quero fazer isso, eu não quero vacinar. E muitas das vezes o sistema vai ter que olhar para ele e falar assim, a sua expectativa é individualista e infelizmente agora não é correspondente com uma expectativa geral. O Brasil vai aprender agora duras penas que não adianta, ele não pode ser o diferentinho do mundo, porque as cepas que vão evoluir aqui vão afetar o mundo inteiro. Então não adianta a gente querer se isolar, sabe? Não adianta a gente querer montar um círculo pessoal de desejos, entendeu? A gente fatalmente vai ter que cair nesse universo de todos, de uma coletividade. E infelizmente o pessoal ainda não caiu muito na real disso. Perfeito, né? Perfeito. A gente às vezes está falando de um lugar de desejos que está lá no alto da pirâmide, né? De individualidade e tal, mas quando se trata de necessidade básica, que é alimento, né, que é se nutrir, a coisa passa a ter uma compreensão diferente. Ué. E é viver. Sobreviver a todo esse processo. Vida, né? Vida sim, ué. Você pode de repente ficar sequelado aí pro resto da vida, né? Mas é assim, né? Espero que o pessoal, por exemplo, né, aproveite para fazer uns comentários, para sugerir temas, etc e tal, e desconectem um pouquinho dessa coisa assim de lado A, lado B, sabe?
Ah, e a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. Vamos tentar aproveitar esse diálogo para poder falar realmente de coisas que nos conectam. Perfeito. Perfeito, porque a gente está falando de expectativa e as expectativas elas vêm de um pressuposto da crença que a gente tem. Quanto mais crença, quanto mais ideologia, quanto mais eu tomo um partido, um lado, a minha expectativa é muito maior. Quanto mais ideias e padrões eu tenho, a minha expectativa é muito maior. E aí a gente está falando de um lugar de base, de vida, a gente não consegue se desconectar dessas ideias, desses ideais, desse lado, das minhas crenças, das minhas morais, para eu olhar para isso aqui, para eu olhar para o todo, para eu olhar para o que realmente importa. Exatamente. Né? É isso aí. O rolê de hoje foi O rolê de hoje foi esse. É isso, exatamente. E, de novo, né, deixem aí seus comentários, tragam os temas que vocês querem que a gente aborde. Vamos continuar aqui na nossa pegada do mal-estar, até que a gente possa caminhar para um outro lugar aí. Mas se você quiser ouvir ainda sobre mal-estar em algum lugar, que a gente já falou mal-estar da normalidade, do vazio, da expectativa, vamos falar da sexualidade, da crença, da religião. O que mais? Ou seja, vamos falar de tudo aquilo que envolve existência. Existir mesmo, né? Existir. Tá nesse mundão. Exato. E nesse mundo raiz, né? Não nesse mundo, igual você fala, Nutella, né? Nutella, mundo raiz. No mundo verdadeiramente raiz, assim, de conexão mesmo, né? Não de superficialidade, mas de profundidade. Exato, essa é a nossa ideia, esse é o mundo ao qual a gente quer construir junto com vocês. Ficamos por aqui, beijos. Valeu, e até galera. a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchauzinho.